pessoal vai entrar. Ou se o pessoal tá comendo a sua goiabinha piraquê lá, aquela maravilha de carboidrato que nós ingerimos muito quando éramos criança. Vamos ver se o pessoal vai entrando aí. Enquanto o pessoal entra, eu estou um pouquinho preocupado com a última live. Eu consegui salvar, ela está no meu celular, mas aparentemente o Instagram não está subindo ela. Então talvez eu já coloque todos esses vídeos lá no YouTube. Talvez, porque essa live da Santa Missa ficou legal. Queria poder compartilhá-la com vocês. Vamos ver se o pessoal vai entrando, se o pessoal ainda está no banheiro. Isso daí. Já o pessoal vai entrando, vou falar um pouquinho aqui com vocês. Agora nós vamos falar sobre o apostolado, né? Um tema importantíssimo. Vou fazer um pequeno resuminho, só para a gente se situar nas nossas 7 lives. No sábado, na verdade na sexta-feira, eu tive a ideia de fazer um especial dedicado a São José Maria Escrivá, dedicado a este santo, conhecido como Santo do Trabalho, fundador do Opus Dei, caminho de santificação do trabalho profissional e dos deveres cotidianos do cristão. Por quê? Porque no dia de ontem era dia de São José Maria Escrivá. Se você estiver vendo essa live gravada, nós estamos hoje no dia 27. E eu quis estrear o meu trabalho aqui no Instagram, que eu pretendo continuar aí neste ano, com lives semanais, não todo dia também, porque eu não sou de ferro e eu não sou o Dr. Ítalo. Eu ainda sou um mero aprendiz, mas eu quero poder compartilhar com vocês bastante conhecimento por aqui e achei que essa forma seria melhor para a gente começar com São José Maria Escrivá, que é um santo que me ajuda muito, que me motiva, que me inspira, né, a trabalhar, a amadurecer. Então deixo aí com vocês, né, essa pequena introdução para que dê tempo do pessoal ir chegando, ou descobrir que eu ainda estou ao vivo porque eu fiz essa pausa. Não sei se foi uma boa ideia fazer a pausa, mas vamos lá, né? O Everton está aí, já online conosco, né? Então vamos só fazer um breve resumo então. O que a gente falou nessas 5 lives anteriores? Nós falamos sobre a importância das pequenas coisas. Depois, a William entrando também, minha sogrinha, Dona Fátima entrando aí também, um abraço, espero que a senhora esteja melhor. Então a gente falou sobre ser santo nas pequenas coisas, a importância das pequenas coisas para aquele que quer se santificar. Nós falamos na segunda live que o fundamento daquilo que São José Maria Escrivá propõe é a filiação divina, que nós somos filhos de Deus e dessa realidade parte todo o resto, né? Depois nós falamos do trabalho propriamente dito, da importância dele para o nosso amadurecimento e como nós podemos, através de um trabalho, buscando cada vez mais a perfeição, oferecer algo para Deus, ainda que com as nossas limitações, oferecer uma obra cada vez mais bem acabada, para glorificar o nome do Senhor. Depois, no 4, nós falamos que nós queremos fazer tudo isso e que isso tudo é exigente, que para isso nós precisamos de um plano de vida. Para isso nós precisamos de uma estratégia, nós precisamos de uma vida com oração, nós precisamos de bases bem fincadas durante o nosso dia e essas bases vão nos dar força e sustentação para que possamos nos santificar lá lavando roupa, nos santificar lá batendo martelo, nos santificar pegando o ônibus, em todas as realidades do nosso cotidiano, em todos os nossos deveres, as nossas obrigações. Depois, nós falamos na live que eu fiz agora há pouquinho, de um ponto que eu não falei lá quando eu falei do plano de vida, que é a Santa Missa. E eu expliquei para vocês o que é a Santa Missa, o que é um sacrifício e que a missa é um sacrifício, é o sacrifício.
Expliquei para vocês o quanto isso está ligado intimamente à espiritualidade daquele que quer viver a santificação do trabalho, santificação na família, santificação nos nossos deveres cotidianos. Expliquei que nós precisamos de um sustento e que Cristo é o nosso sustento, Cristo é o pão da vida. E agora, nós já estamos muito bem preenchidos de um relacionamento com Deus, de uma vida prática e busca da santidade. Nós precisamos falar do apostolado. O que é o apostolado e a importância dele para nós. Então o apostolado está sempre ligado com a questão de evangelizar, de tornar o evangelho conhecido às outras pessoas, para que as pessoas possam aderir ao evangelho e viver o evangelho, buscar uma comunhão com Cristo e também a sua própria santificação. Mas vamos entender um pouquinho. Nós vivemos uma experiência com Deus. Nós somos como um copo cheio de água, na pontinha. E quando o evangelho fecunda o nosso coração, é como se eu pegasse um tabletezinho assim de Sonrisal e jogasse dentro dessa água. Aquilo começa a borbulhar dentro de nós, mas ele borbulha tanto que ele transborda o copo. Assim é o evangelho na nossa vida. Ele toca o coração, começa a borbulhar dentro de nós e logo nós queremos compartilhar com as outras pessoas. Se esse desejo de compartilhar com as outras pessoas ainda não aconteceu em nós, nós precisamos olhar o que está faltando ali, porque quando o evangelho chega lá, ele tende a se comunicar, o evangelho tende a se comunicar. O evangelho não é só para nós, ele é algo que nós recebemos e nós queremos compartilhar. Digamos que o evangelho é a palavra de Deus é aquela semente, até tem a parábola do semeador, ele é essa semente que cai, e quando cai no nosso coração e o terreno está fértil, essa semente morre, é aquele processo de conversão, né? O processo de sacrifício, mas ele começa a crescer e logo ele vai querer chegar a um momento que ele vai precisar dar frutos. A semente, ela tende a querer dar frutos. Esse fruto, ele é compartilhado para dar sustento a alguém, para ajudar alguém, mas no meio desse fruto, nós temos ali outra semente, que vai cair no outro coração, que vai precisar também germinar e dar frutos. E aí o processo vai sempre continuando. Então o evangelho, ele dá fruto. Tá travando para mais alguém ou é só o da Andréia? Aqui a minha internet também não é muito boa, tá, Andréia? Então não sei se é a minha. Mas, em todo caso, espero que esteja funcionando para todo mundo. Senão, na gravação, pelo menos, eu espero que ela fique boa, tá? Tá bom? Vamos pedir que os santos anjos nos ajudem aí na transmissão. Então, é interessante a gente olhar que essa tendência do evangelho querer se comunicar. Né? O evangelho ele tende a sair de nós, a querer transbordar, como eu falei, naquele copo que borbulha e depois quer transbordar. E é interessante a gente olhar, né, que na missa dedicada a São José Maria Escrivá, essa missa em honra a São José Maria Escrivá, nós temos no evangelho dela, que é o evangelho, né, que Jesus chama os seus discípulos a pescar, a ir para águas mais profundas, né, ir lá pescar. E depois ele vai falar que é para serem pescadores de homens. Então tá na essência da mensagem de São José Maria Escrivá, tanto na missa lá nós vamos ver também a filiação divina, né? Mas no evangelho vai falar de evangelizar, pescar. Essa realidade não pode se separar de todo o resto que nós vivemos. E quando a gente falou do trabalho, até quando a gente falou da filiação, acho que em quase todas as lives nós sempre falamos que nossa vocação está em servir, está em fazer algo pelo outro, em oferecer, em agregar valor para as pessoas, ser útil. Essa precisa ser uma atitude constante na nossa vida.
Né? Nós já chegamos a essa conclusão, isso é importantíssimo. Tem até, eu lembro do Dunga, da Canção Nova, que ele sempre fala, quando ele acorda, ele fala assim: Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? E eu acho que a gente poderia pegar essa frase dele, né, e adaptar até, e falar assim, todo dia que a gente começar, a gente falar: Bom dia, Espírito Santo, como eu posso servir hoje? A atitude tem que ser essa a todo momento. Como eu posso servir? Como eu posso oferecer algo para Deus? Como eu posso oferecer algo pelo meu irmão? Entregar valor. Essa atitude de serviço precisa estar o tempo todo no nosso coração. E se isso já tem que estar no nosso coração com o trabalho, com as coisas mais temporais, nós precisamos estar ainda mais preocupados com aquilo que é mais fundamental, que é o destino eterno das pessoas. Se a gente quer ser útil para elas na vida comum, nas coisas mais terrenas, existe algo ainda muito mais crucial que a gente precisa estar atento: o destino eterno dessas pessoas. Pensa comigo, cara, para onde vão essas pessoas? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tudo nessa vida aqui é transitório, é adaptável? Tudo nessa vida aqui, de alguma forma ou outra, dá para ter algum contorno. Mas existe uma realidade imutável, nosso destino é eterno, ele é imutável. Nós não tem como voltar atrás, é eterno. Então, por isso que vários retiros, os bons retiros, nos levam sempre a meditar sobre a morte. Porque diante da morte eu não tenho mais escolha. Diante da morte não tem mais mentira, não tem mais escolha. Diante da morte eu preciso escolher. Após a morte não tenho mais escolha. Pensa comigo: céu ou inferno. E o céu eu vou ter a oportunidade de ter a visão de Deus, de ser plenamente saciado. E no inferno, o grande drama do inferno é a total ausência de Deus, cara. Você já pensou, a gente já fica chateado, um vazio, uma tristeza na nossa vida, uma angústia, cara. Mas sempre a gente aqui tem a opção de falar: Ô Senhor, a gente sempre tem essa opção. Agora, já pensou, não existe mais esperança, porque você nunca mais vai poder ver Deus. Você não adianta nenhuma prece mais, porque você já está no inferno. Você já pensou que tristeza? E muita gente não gosta que a gente pregue o inferno, mas nós não estamos pregando para que as pessoas vão para lá. Mas nós privarmos as pessoas desse conhecimento e privar as pessoas da consciência dessa realidade, de que existe um inferno e de que existe o céu, nós estamos privando as pessoas de refletir sobre aquele destino que ela não vai poder mudar. Nós não podemos querer iludi-las daquilo que é o destino final de todos nós. Por isso que os bons retiros sempre vão ter meditações sobre a morte. E então a gente pensa assim: não, Fabiano, mas é céu ou inferno, mas não tem o purgatório? Não, o purgatório não é uma... Purgatório é uma realidade de purificação. Né? Quem foi para o purgatório vai se purificar para entrar no céu. Né? Ele não é meio termo, ele não é antessala de escolha, não. Né? O purgatório, ele é um momento de preparação. Pode até se falar que é uma antessala no sentido de se preparar para o céu. É a antessala do céu. Ali está quem não vai para o inferno mais, mas vai ficar um tempo ali no purgatório. Mas já o destino dele ali é uma realidade transitória, mas de preparação para o céu. A realidade, o destino interno dele já está à frente dele, ao céu. Quando estamos nessa vida, nós temos essa bifurcação, né? E a gente até tem aquela analogia, né? Enquanto aqui na Terra o caminho que leva para o céu é um caminho muito mais pedregoso, muito mais dificultoso, muito mais cheio de espinhos. E às vezes o caminho que vai para o inferno é aquele caminho muito mais aplainado, porque é um caminho que foge de todo e qualquer sofrimento, só quer o prazer, e que muitas vezes finaliza exatamente no lugar tortuoso, espinhoso, sem vida e sem esperança.
né? Mas a live não era sobre o céu e o inferno, mas eu queria só que você mentalizasse muito bem essa realidade. Quando você quer servir o seu irmão, e você tem que pensar no que mais importante eu poderia oferecer para ele, é oferecer esse auxílio para que ele chegue no destino eterno, que é estar na presença de Deus. Eu não posso privá-lo disso. Eu não posso privá-lo desse caminho. Eu preciso ajudá-lo a encontrar esse caminho, porque a pior coisa que poderia acontecer para essa pessoa é ficar a eternidade inteira longe de Deus. Isso é a maior angústia, isso é a maior das depressões, isso é o maior dos vazios. Então, se a gente tem se a gente já entendeu que é importante que a gente tenha na nossa vida essa atitude de serviço, a gente precisa levar ela agora às mais altas consequências, que é estar preocupado para onde esse sujeito vai, é estar preocupado com o destino eterno dessa pessoa. Para poder dizer como Santo Inácio, né, a minha vida é uma aventura de salvar almas. Eu tenho que estar profundamente preocupado com isso, para que eu ofereça a minha vida e os meus sacrifícios, para que essa pessoa alcance. E isso é tão importante, tão relevante, quando Jesus se encarnou em meio a nós e ele começou sua vida pública, muitos esperavam o Messias, que ia ser o libertador de Israel, e na mentalidade deles era um libertador político. Jesus ia trazer a libertação política de Israel, ia se libertar de Roma, ia subjugar os outros povos, né? ia ter todo o seu triunfo, porque ele era o filho de Davi. Ele viria com esse poder, né? E muitos ali esperavam esse Messias, né? Alguns diziam até que Judas esperava esse Messias, né? E de certa forma existem alguns que dizem, né, alguns teólogos que meditam assim, que talvez ele tivesse vendido Jesus por como se tentasse forçá-lo a se revelar e aparecer como esse Messias. Né? Muitas vezes as pessoas queriam fazer Jesus rei, porque ele ia dar pão, porque ele ia alimentar. Né? Mas Jesus não veio para dar isso. Esse é o erro de muitas teologias com T's minúsculos, que estão mais para sociologias, porque estão mais focados em transformar Jesus em alguém que quer dar somente o pão material, ou estão focados simplesmente nos poderes mundanos e terrenos. Mas Jesus, o que provocava aquelas pessoas muitas vezes era porque o que ele estava falando, muitas vezes as pessoas não compreendiam porque ele estava falando de realidades muito mais altas. Porque ele estava elevando essas pessoas muito mais alto. E muitas vezes ele não era compreendido porque enquanto as pessoas estavam dialogando aqui, ele estava aqui. Né? E é esse desejo que a gente tem que ter para as pessoas. Obviamente, se Jesus mesmo falou que nós devemos dar roupa a quem tem frio, dar comida a quem tem fome. Nós vamos fazer isso. Nós vamos nos preocupar com os nossos irmãos. Nós estamos falando isso, aliás, desde que nós começamos as lives. Mas o que eu quero hoje, nessa live, instigar no seu coração é esse desejo de oferecer às pessoas não só isso, oferecer às pessoas aquilo que está acima e aquilo que vai ser definitivo na vida das pessoas. Por isso nós precisamos falar de apostolado. E a gente vai encontrar alguns trechos dos escritos de São José Maria, que ele fala do apostolado da amizade, ou apostolado da amizade e confidência. E é desse tipo de apostolado que eu quero falar. Durante muito tempo eu participei de grupo de oração, a gente fez retiros para muita, a gente fazia retiro para mais de 100 pessoas, a gente movimentava uma galera, muito tempo eu fiz esse tipo de apostolado e eu não estou aqui discutindo qual é mais eficaz ou qual é menos eficaz. Mas existe uma realidade que é presente desde que o cristianismo começou, que é a realidade das pessoas que te cercam. Né? Aquelas pessoas que fazem parte da sua vida, que se chamava no grego oikos. Né? É as pessoas do nosso convívio. É as pessoas que nos cercam. E essas pessoas, esse mundinho, essas pessoas que participam da minha vida, são as pessoas que Deus me deu. Então são meus pais, meus filhos, meus vizinhos, ou a pessoa lá no seu trabalho. Eles são o seu oikos. São as pessoas que estão ao seu redor. Quem participa de célula, né, muitas vezes fala que precisa encontrar o seu oikos. Vão trazer essas pessoas que são do seu convívio para a célula, que se multiplicou e precisa de mais pessoas. Então,
esse apostolado da amizade e da confidência é um apostolado que está disponível para todas as pessoas. Mesmo que você não cante, não possa cantar num show para evangelizar 1000 pessoas, mesmo que você não pregue para várias pessoas, isso está disponível para todo mundo. E mesmo que você faça tudo isso, você precisa fazer o resto, porque senão as pessoas vão vir e não vão ter acompanhamento para crescer e amadurecer. Então São José Maria vai dizer assim, que preciso fazer um apostolado de amizade. Ele fala tu a tu, né? Um a um, coração a coração, uma amizade sincera e sacrificada, sabe? Você querer realmente o bem da pessoa. Então você tem um número limitado de pessoas que você tem convivido no momento. Então são essas pessoas. Ele fala também do apostolado da amizade e confidência, e ele vai falar ali, primeiro temos que ter compreensão, então nós temos que compreender as pessoas. Muitas vezes as pessoas querem fazer um apostolado que já sai pregando moral para as pessoas, ou querendo, irmão, preciso te exortar porque você está no pecado, porque você precisa largar disso, precisa aceitar Jesus. E muitas vezes a pessoa vai se fechar para você e para a mensagem do Evangelho. Né? Não, vou usar aquele apostolado da compreensão, de se aproximar como Jesus se aproximava, né? De comer com a pessoa, jantar com a pessoa, conversar com a pessoa, e à medida do tempo você vai dando aquelas gotinhas do Evangelho que vão chegar no coração da pessoa mais cedo ou mais tarde. Serviço, então de você se preocupar em fazer bem para a pessoa. Né? Então a pessoa, por exemplo, ela... Você sabe que a pessoa tá com dificuldade com alguma coisa, daí você faz uma generosidade, você faz um ato de generosidade para ela. Você sabe que ela tá precisando, que ela vai, sei lá, é aniversário dela, faz um ano dela no trabalho, você vai lá e leva um bolo. Pequenos atos de serviço que você pode fazer, que isso vai transformando a vida da pessoa, sabe? Né, eu saí agora no almoço, tinha um bombom lá baratinho, comprei para todo mundo que trabalha comigo lá, levo, entrego para as pessoas, isso às vezes transforma um dia da pessoa. Transforma o dia da pessoa. Às vezes você vai chegar em casa, você sabe que seu marido não está bem, ou sabe que seu pai não está legal, você compra um bolo, você compra uma goiabada, você compra, sei lá, alguma coisa que agrada essa pessoa. E isso transforma o dia da pessoa. Atitude de serviço que ajuda essa pessoa, sabe? Tem a louça lá em casa, juntou, nossa, eu vou lavar, minha mãe lava todo dia, mas hoje eu vou lavar. São pequenos atos que você vai transformando no dia da pessoa. E você pode fazer isso também com amigos e etc. E, e ele fala nesse mesmo ponto, ele fala, mais compreensão e serviço, mas santa intransigência na doutrina. Né? Porque muitas vezes as pessoas vão evangelizar as outras e elas abrem mão de muitos valores, né? Valores cristãos, né? Elas vão jogando isso para o lado. O importante é evangelizar, mas na verdade está acontecendo o contrário. Você está se paganizando, você não está evangelizando, você está se paganizando. Mas, então assim, diante da doutrina, vocês têm que ter uma posição de firmeza. Olha, até aqui eu cedo, até aqui não, ó. Isso aqui é minha fé, é meus princípios. Olha, eu não vou fazer tal tipo de coisa porque eu não acho legal, eu não me sinto bem. Olha, isso daí não é correto. Então você precisa ter o seu limite. Então, santa intransigência na doutrina. Não é chatice, não é moralismo, não é ficar toda hora falando, não, você faz pra você, tá? Sem fogos de artifício, pelo amor de Deus, porque a fé é para você primeiramente, tá? Mas depois, firme na doutrina, você pode levar essa fé para outra pessoa, com calma, com paciência. O professor sempre ensina assim, né? Para que o conhecimento chegue ao coração. Então a gente aí pode dividir então esse apostolado em 3 pontos importantes. Então assim, eu tenho aquela pessoa do meu convívio, aquela pessoa que é importante para mim, ou então aquela pessoa que é difícil para mim. Mas é exatamente porque ela é difícil, você fala, nossa, essa pessoa precisa, é dela, ela que eu acho que eu vou investir. Não precisa pegar várias pessoas no mesmo momento. Fala, agora eu vou investir nessas 2, 3 pessoas. E todo dia eu vou rezar por essa pessoa. Então o primeiro passo é a oração. Você vai lembrar dela na missa, você vai lembrar dela no seu terço, você vai lembrar dela nas orações, você sabe que ela vai fazer alguma coisa, você reza por ela, você reza pro anjo da guarda dela, reza pro anjo da guarda dela. O anjo da guarda, ele ajuda muito. Pede pro seu anjo da guarda falar com o anjo da guarda dela. Vai criando essa sintonia espiritual antes de mais nada. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo
é a mortificação. Né? Lembra que Jesus ele fala que alguns demônios nós só expulsamos coração e com jejum. Né? Então nós precisamos do jejum também. A gente pode ter pequenos atos de mortificação no nosso dia. Eu vou rezar o meu terço de joelho, uma dezena do terço de joelho por essa pessoa, Senhor. Eu vou oferecer esse trabalho chato que eu vou ter que fazer hoje, fazer para essa pessoa, mas você oferece com um sorriso, lembra? Aquele que faz o sacrifício, né? Ele tem que, não pode transparecer que está sofrendo, ele tem que parecer que tem que estar bem. Aí, legal, tô sofrendo, mas aqui dentro só, não conto para ninguém, não toco trombeta e nem faço cara de triste, como eu sou piedoso, eu sou um santinho, igual aquela imagem. Não, entendeu? Então você faz aqueles pequenos sacrifícios do seu dia. Olha, essa semana eu não vou comer doce porque eu vou rezar por aquela pessoa. Essa semana eu vou tirar tal coisa da minha alimentação. Ou essa semana eu vou fazer esse caminho que eu fazia de ônibus, vou fazer a pé, porque é possível, não é muito longe e tal. Então assim, você pode fazer pequenos sacrifícios do seu dia e oferecer para essa pessoa. Então o primeiro passo é a oração. O segundo passo, a mortificação. E o terceiro passo é o apostolado em si, né? Vai dar a sigla OMA, né? Oração, mortificação e apostolado. Então o terceiro ponto é o apostolado. O apostolado, a gente tem muita ideia, né? Não estou aqui fazendo crítica nenhuma, nem elogio. Mas vamos fazer o seguinte, não estou fazendo nenhuma crítica, mas assim, por exemplo, a gente tem a ideia da evangelização do testemunho de Jeová, né, que bate na porta das casas. Muitas vezes são pessoas dedicadas que estão fazendo aquilo de coração. Mas a nossa ideia muitas vezes de evangelizar é a ideia do testemunho de Jeová, batendo de porta em porta. Ou então a ideia daqueles que a gente faz nas semanas missionárias, que são legais, são interessantes, muito bons de bater de casa em casa. Às vezes a gente tem aquela ideia, eu vou pregar o querigma para a pessoa em 5 minutos aqui. Jesus morreu por você, Tá bom, isso daí são formas de evangelizar, são coisas que podem ser feitas. Mas evangelizar não é só isso, o apostolado não é só isso. E muitas vezes, hoje em dia, muitas vezes isso daí não é o mais eficaz. Né? Isso daí pode, no momento certo, pela graça do Espírito, isso daí pode converter sim. Eu já vi muitas vezes acontecer. Mas no dia a dia, quando você convive com a pessoa, é mais difícil. Porque muitas vezes a pessoa te coloca um estereótipo, ela vai se fechando para a mensagem, e muitas vezes ela acaba não se abrindo. Então, assim, às vezes a gente precisa ter um pouco de estratégia, né? A gente precisa ter a santa esperteza para lidar com essas coisas. Então, assim, é dar atenção para a pessoa, chama para tomar um café, mostra que você se preocupa. Sabe, às vezes as pessoas só querem ouvir. Eu falei para vocês, eu fiz vários retiros, eu preguei em vários lugares, mais de 10 anos fazendo isso daí. Eu organizava retiro ali na Paróquia Senhora Família, a gente fazia, nossa, mexeu com muita gente. Depois na Catedral, ali com a direção de João Paulo II, muita gente. E assim, eu digo para vocês, já vi muitos testemunhos de pregação, de adoração, mas eu vejo quando muitas vezes a pessoa só precisa que alguém preste atenção nela, sabe? Que só de ter tido aquele fim de semana e as pessoas prestarem atenção nela, as pessoas ouvirem, as pessoas estarem ali realmente presentes para elas, isso faz uma diferença absurda. Absurda. É válido a gente lembrar que muitas vezes as pessoas convertiam quando passavam por Jesus só pelo olhar dele, pelo tom de voz dele. As pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, ele ensina com autoridade. A gente pensar que ele estava assim, né, tipo... Não, mas a palavra autoridade, ela vem de autor, né? Ele estava realmente ali, ele era autor daquilo que ele estava fazendo, ele estava realmente presente ali. Ele realmente vivia aquilo. Então, é isso que transforma. Esse ensino com autoridade é isso. Você está realmente ali, você está vivendo aquilo que você está falando, como diz o Evangelho de hoje, né? Aquele que põe em prática e você está ali tão presente, está dando tanta atenção para a pessoa que aquilo transforma sim o coração da pessoa. Com o tempo, transforma aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? E aí, no momento que a pessoa está precisando, às vezes você dá um livro, e às vezes o livro nem fala tanto de Deus de cara. Sei lá, manda um Victor Frankl para a pessoa em busca de sentido. A pessoa tá... Mas isso vai abrindo a pessoa para uma transcendência, entendeu? Que alguma hora a mensagem do Evangelho vem ó, e pá, encaixa certinho. Mas às vezes é um livro mesmo de igreja, às vezes cabe. Hoje em dia as pessoas não são tão aversas a Deus.
Elas são muito aversas à religião, mas elas são a Deus elas não são aversas, né? Então a gente só precisa desmistificar o papel da igreja na vida delas, mas a Deus elas muitas vezes não são. Hoje as pessoas têm uma tendência à espiritualidade muito grande, não é igual 20 anos atrás que se falava muito de ateísmo. Hoje é mais esse papo, é mais viagem de alguns, né? A maioria das pessoas não são ateias, elas falam, eu tenho uma ideia de Deus, Deus está aqui, é uma coisa muito mais de energia tal, mas Deus elas estão abertas. Então, se às vezes você mandar um livro, acabe em alguns momentos, a pessoa até se abre. Então, às vezes um videozinho, hoje a gente tem as redes sociais, pode mandar uma live de São José Maria Escrivá, não, brincadeira, tô fazendo propaganda, mas se for o caso, beleza. Um convite, então por exemplo, nós temos aqui em São José, nós temos o centro do Opus Dei lá, né? Eu, por exemplo, frequentava durante 2 anos, eu ia quase diariamente lá, fazia todas as minhas orações lá, participava às vezes da Santa Missa de manhã lá, participava das direções espirituais com o Padre Guilherme. Então eu tava, naquela época eu sabia o cronograma lá bastante, né? Porque eu trabalhava ali do lado. Hoje ainda recebo os convites do recolhimento. Então eu sei que às vezes você sabe que vai ter um recolhimento, um momento ali legal, você chama a pessoa para ir com você, né? Ou às vezes você tem alguma uma convivência, o pessoal vai para Aparecida caminhar a pé. Opa, às vezes o pessoal anima, tem gente que se anima com isso. Você vai perceber o que cabe para a pessoa. Por quê? Porque você já está rezando, você já está se mortificando para a pessoa, pela pessoa. Então, você já está com uma sensibilidade espiritual ali muito maior. Então, assim, você vai ter várias oportunidades de fazer diferença na vida dessa pessoa. De olhar e falar, olha, rezei por você, né? Tipo, de dar atenção, tudo isso que eu falei, isso faz a diferença na vida da pessoa. E acima de tudo, sem ser chato. Sem ser chato. Esses dias a gente estava conversando, né, dos professores, muitas vezes, né, o professor com ideário mais de esquerda, muitas vezes fechado para as realidades de igreja tal, como muitas vezes eles conquistam os alunos, né, como muitas vezes eles são legais, né, e acabam conquistando o aluno, porque muitas vezes eles dão atenção para alunos, não são só eles que são legais, cara. Eu trabalhei com adolescente em escola, cara. Eles falavam tudo comigo porque eu dava atenção para eles, cara. Eu tava com eles lá jogando bola, eu tava com eles no intervalo, tá? Eu sei disso, minha vocação é para ser professor, é algo que eu sinto gritando no meu coração sempre. Eu gosto disso, mas eu vejo que faz diferença na pessoa ela saber que você está ali, que você está prestando atenção nela, que você está com ela. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Então a gente não pode ser o chato da igreja. Nós temos que. Não, nós também não temos que ser o tiozão legal, porque também disso eles não gostam. O tiozão legal fica caricato, sabe? Aquele tiozão que quer usar short, de florido e botar óculos escuros e parecer legal, tal. O pessoal dá risada, mas na hora que eles querem contar com alguém para confiar, não é atrás dessa pessoa que eles vão. Entendeu? Então assim, você tem que ser firme, maduro, intransigente na doutrina, mas você tem que ser uma pessoa legal, que cativa as pessoas. E como você faz isso? Estando presente, olhando nos olhos, né? Rezando pelas pessoas, porque você não está só se dedicando quando ela está vendo. Você não quer só ser notado, você não quer só que ela veja. Você realmente está preocupado com a salvação dela, com esse destino eterno, porque você sabe o caos, o desespero que seria para ela se ela fosse condenada ao inferno. Não sei se eu falei demais, mas essa live foi realmente do fundo do coração. Espero que vocês tenham ouvido, que vocês compartilhem. Então assim, a live anterior, cara, eu acho que ela, não sei se ela vai subir pro Instagram, porque tá meio estranho ali. Ela não visualizei ela como eu visualizo normalmente. Então se ela não subir a live que eu falei sobre a Santa Missa, ela vai entrar no YouTube, eu vou colocar todas lá, tá bom? E é isso aí, pessoal. Vamos fazer apostolado agora. Vamos rezar, né? Oração, mortificação e apostolado e ação. Beleza? Fiquem com Deus. Amanhã é a última live. Vamos falar sobre a homilia Amar o Mundo Apaixonadamente. Vai ser do coração, hein? Então, assim, chamem as pessoas 8h45. Estaremos aqui. Amar o Mundo Apaixonadamente, tá? Nós vamos falar sobre essa homilia de São José Maria Escrivá. Tá bom?
Fiquem com Deus, um grande abraço. É isso aí, pessoal.